Nós somos do grupo de teatro A Turma do Dionísio, localizado aqui com a sua sede em Santo Ângelo, na região das Missões, Rio Grande do Sul. E esse é fundado em 1986, e esse aqui é o Pequenas Esculturas Missioneiras, processo de construção. Eu sou a Maristela, comigo está aqui o Gerson. Olá. E nós estamos aqui numa atividade do projeto Esculturas Missioneiras na Cena. Esse é um projeto realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo de Santo Ângelo. E nós estamos aqui para falar um pouco, dar um depoimento do processo de construção dessas que a gente chamou de pequenas esculturas missioneiras, que são esculturas, réplicas de esculturas produzidas pelos indígenas Guarani no período das missões jesuíticas, né, Gerson, nos séculos 17 e 18 no sul da América, numa região que compreende hoje uma parte do Rio Grande do Sul, no Brasil, norte da Argentina e sul do Paraguai. E aqui essas réplicas, essas miniaturas, né, que são réplicas, foram confeccionadas pelo grupo para a montagem de um espetáculo chamado Escultórias Fascinantes, e que foi uma montagem feita em 2015. É um texto do Gerson, né? E então a gente vai falar um pouco sobre esse processo de construção, como que ele foi realizado e enfim, as pesquisas que foram feitas, né, para realizar. Eu acho que a gente pode começar por aí, né, Gerson, com as pesquisas, o que você... o Gerson tocou essa pesquisa mais, que é uma pesquisa que ele já tem de alguns anos, né, pesquisas históricas, bibliográficas, né, e depois a gente fala, então, sobre o processo de os materiais que foram utilizados e as ferramentas. E também vamos mostrar um pouco das esculturas. Bem, muito bem, meus cumprimentos a todos, todas. Nós temos então, essa é uma das quase 30 peças que o grupo já encenou, e foi um desafio por esse aspecto de esculpir em madeira elementos de cena, digamos. Esses elementos de cena são réplicas de esculturas históricas. As esculturas têm em torno de 15 centímetros e são adequadas ao tamanho humano na peça, porque os personagens que contracenam com elas são bonecos de mão, bonecos de luva. A Maristela falou sobre as referências. Eu sou formado em História, pesquiso o tema missões há várias décadas, quase 4 décadas. Também já montamos na Turma do Dionísio 4 peças teatrais sobre o tema das missões, e eu pesquiso então as questões mais gerais das missões como historiador, né? Mas me dedico desde sempre também à pesquisa das artes nesse período das missões, que durou aí desde o início do século XVII até meados, pouquinho depois da metade do século XVIII, cerca de 150 anos, e nessa região mencionada formaram cerca de 30 povoados. A catequização se deu por vários modos, mas um modo que estava sempre na pauta diária dos padres jesuítas e daqueles que trabalhavam diretamente na evangelização eram as artes, né? Então a música, a pintura, a escultura, a dança, né? O teatro. Eu tenho artigos escritos, por exemplo, sobre o teatro no período das missões. E a escultura, então, que é assunto desse espetáculo Escultórias Fascinantes, é o assunto que nós estamos abordando agora, para falar então sobre essas questões de técnica de escultura, as dificuldades, né? E também, não sei se já comento as referências, né? Isso, as referências. Eu tenho uma referência mais geral, dentre tantas, né? Mas que pega as missões em geral e as artes de modo mais específico, que é o historiador argentino Guillermo Furlong, com seu livro Missões e sus Pueblos de Guaranis, além de outras obras dele, que são referências. Ele tem um capítulo que trata das artes e ciências, né?
que é dos clássicos, assim, para a gente compreender um pouco a função e a qualidade técnica, né, das artes naquele período. Mais recentemente, daí quando surgiu a ideia de fazer espetáculo sobre esse tema, eu fui buscar uma bibliografia mais específica, fazer cursos, seminários, voltar a viajar por esses sítios arqueológicos que tem museus, pelas igrejas, por esses lugares onde a gente encontra essa imaginária. O historiador que eu menciono é o Darko Bozidar Sustersi, e também tem uma historiadora que é formada em História da Arte, professora desse campo, que é do nosso município de Santo Ângelo, que é a professora Claudete Boff, que tem uma obra indispensável para quem quer conhecer esse tema. Vou mostrar aqui então, chama A Imaginária Guarani, o acervo do Museu das Missões. Um livro que a gente usou então como referência, é um livro super importante, assim, porque é uma pesquisa muito, assim, que é uma referência, né, que a professora Claudete Boff fez, dessas esculturas produzidas aqui, essas esculturas que a gente chama de esculturas missioneiras, né? Inclusive, Isso. a gente usou também para o processo de acabamento das imagens, de pintura, né? Porque é uma referência muito interessante, muito importante que ela faz. E a professora Claudete, na verdade, é uma pesquisadora e essa obra é fruto da dissertação de mestrado dela com esse tema, né? Então, essas referências forneceram também algumas imagens que a gente copiou, selecionou, são umas 15 esculturas que nós temos no espetáculo, nós vimos assim qual era a pleiade ali de santos e anjos e arcanjos que a gente ia colocar para contar essa história da estatuária. E aí fomos então pegar o material base, entrando agora então para os materiais. Isso, vamos falar um pouquinho então vamos falar sobre os materiais, né, Gerson? E as ferramentas e também os desafios, né, que você encontrou aí. Nós tínhamos já o hábito. Aí tá o Gerson na É, nossa oficina aí, né? Na nossa sede em Santo Ângelo. Parte-se de uma madeira simples, né? Não é madeira de lei, um pedaço de madeira. E aqui aí... estão, deixa eu só te interromper um pouquinho, já estão as esculturas prontas aí, né? Só para o pessoal ter uma ideia, tem mais ou menos quantos centímetros de altura, Gerson? Elas têm em torno de 15 centímetros, que são, digamos assim, estão em paralelo ao tamanho humano no espetáculo, que é feito com bonecos de luva, aquele boneco de calçar na mão, né? Então, é do espetáculo Escultórias Fascinantes, né? Aqui, então, já estava mostrando, então, a madeira, né? Aqui é o processo tá no torno aqui, né, Gerson? Isso, então a escultura... Você quer mostrar de novo aqui a madeira? Aqui, então, parte-se sempre, todas elas, né? De uma madeira simples, já cortada. Eu já mostro para vocês o que fica oculto no espetáculo, que é uma vareta com pegador que nós temos em todas as obras, essas peças, né, que estão em cena, porque os atores manuseiam elas por essas varetas na cena. E ali, então, as ferramentas é basicamente serra, serrote, faca grande, faquinha pequena e formão e lixa. É isso, tá? Um torno de apoio, primeiro um entalhe geral, né, com ferramentas maiores, depois vai se fazendo com formão e com uma faquinha pequena, muito afiada, assim, os detalhes da escultura. É um desafio, né, Gerson? Porque, na verdade, o nosso trabalho de confecção de bonecos, que a gente também faz bonecos, é um pouco diferente, né, desse processo de construção dessas pequenas esculturas, né? Isso. A gente trabalha com materiais, com outros tipos de materiais, são outras técnicas, né? Por exemplo, os materiais espuma, isopor, argila como base, papier-mâché, né, cartapesta argentina, ou a papelagem, né? E aqui, então, E aqui é madeira. O desafio foi fazer esse processo de escultura de uma escultura pequenininha, né? Em madeira. Aqui a gente já tem o mais delineado, né, Gerson? É o anjo esse, eu acho. Acho que é o anjo, estou vendo sem óculos aqui. Então, ressalto assim que eles são feitos numa única peça. Então, lembrando, é um tronco como esse,
E aí a base mesmo, o pedestal, a base onde o santo está, é parte da mesma peça de madeira, né? Então ali já está numa fase quase conclusiva, assim, né? Claro que como às vezes a peça de madeira não comportava essas esculturas mais amplas, as mãos são feitas em pedaços que vão sobrando e vão sendo acopladas ali. Aqui tem, né, uma escultura com mais detalhes, né? Essa é o anjo. Esse é o Esse é o anjo, anjo. então o outro era o São Miguel, porque eles são semelhantes, assim, quando não estão acabados, né? As formas gerais. E aí nós temos, então, a possibilidade de ver esses detalhes na própria madeira, sem coloração ainda. Também depois o Gerson vai falar, né, que essas esculturas, elas têm características diferentes conforme, assim, as fases né, desse processo de confecção que havia na época. Então, a gente tentou também demonstrar isso, né, no nosso trabalho aqui. Aqui eu acho que é o São Miguel também, no início do processo de escultura. Aqui mais alguns o materiais. São Miguel tem uma serpente sob os pés dele, né? São ferramentas simples, né, que a gente utiliza, né? É mais paciência mesmo, eu acho. É né? uma madeirinha, né, quadrada, ou aquele martelinho de madeira para a gente ir esculpindo e batendo no formão. Aqui já um pouco mais com detalhes, né? Aqui também mais um processo mais delineado. E aqui as esculturas, né? Acho que quase todas estão aí. Quase todas ainda sem a coloração, né? E dá para ver aí que embaixo tem referências, né? A partir das quais o Jess foi fazendo esse processo de confecção, né? São imagens dessas esculturas ali que embasaram, né, o processo de confecção. Que estão nos museus e nas igrejas, né? Que conservam essa estatuária, então. Aqui está o Gerson, a gente já viu essa aqui na nossa oficina, né? Gerson, vamos mostrar então, vamos mostrar as esculturas aí para o pessoal ter uma ideia, então, depois com o processo de acabamento que foi feito, né? Podemos mostrar? Isso. Nós podemos, eu já vou aproveitar para falar de algumas fases, né? Isso. Ou tipos... Deixa eu sair aqui para o pessoal ver melhor aqui. Tipos de estética diferenciada que tinham uma função também dentro das missões, né? Então aqui nós temos basicamente um tronco, a parte de trás ele tem quase nada de detalhes, né? Até o pescoço, e nas mãos como se fosse uma capa aberta, e isso nas primeiras 2, 3 décadas desses 150 anos dessa cultura jesuítico-guarani. Nessas primeiras 3 décadas tem-se em conta que as esculturas eram feitas em 2 etapas, em 2 partes. Aqui nas missões se esculpia essa parte maior e ainda muito simplificada do ponto de vista artístico, né? Que era um tronco com poucos detalhes. Cabeça e mãos eram feitas por especialistas, seguindo os cânones da Igreja Católica de então, para representar os santos. Elas tinham um padrão que se sabia, de um pino, a cabeça era esculpida com pino, que já vinha para acoplar, e nós mostramos isso no espetáculo, né? O indígena escultor, desculpem a expressão, o indígena escultor da peça, que é o Paica, ele mostra como é que isso era feito. As mãos também, né, eram feitas assim. Aqui nós temos, então, como no início desse período, ela quase sem pigmentação. Nós vamos ter uma escultura do mesmo perfil estético depois, que já tem, então, uma pigmentação maior, já tem detalhes, tem dourado, tem coloração, né? Aqui é uma Tupãnci, que é a Nossa Senhora, que era comum, tinha em todas as reduções, né, a escultura da Tupãnci, da Nossa Senhora. Eu vou mostrar então aqui 3 esculturas. Essa Tupãnci, esse Santo Isidro, que na cultura religiosa católica é o protetor das colheitas e das plantações, que estava especialmente nos pomares, nas plantações, que eram densas e vastas.
E depois esse São Miguel, que vocês viram antes, uma parte dele, né, assim, do processo de escultura. Vejam que são perfis estéticos bem diferenciados. Nós temos duas questões. Tem um historiador que situa em 3 fases distintas, daquela mais simplificada, depois uma com um pouco mais de detalhes, como dá para ver, e aquela com todos os detalhes estéticos que foi possível se fazer naquele período. Então, que eles estariam, é o Darko Bozidar, esse professor, pesquisador, que situa em distintos ciclos numa linha de tempo. Mas, para além disso, e independente da concordância com essa análise do professor, eles tinham funções diferenciadas. Quando ia para um nicho, quando ia para um lugar, por exemplo, como um pedestal, em geral era uma escultura assim, com uma capa e tal. Quando às vezes era para ser suspenso, para criar um ar mais mágico, né? Lembrem que ele tinha uma função de traduzir os evangelhos, ele era o próprio catecismo, né? Mais do que as aulas de catecismo, a imaginária tinha essa função. Então, se usava esses santos assim com muitos detalhes, parecia assim com capas, cabelos, asas esvoaçantes, às vezes braços abertos com mangas e tal, suspensos com luz de vela, né? Nas igrejas, quando se entrava de noite, claro que causava uma surpresa, né? Explorava muito assim as curvas, né? As linhas ondulares, né? Eu vou deixar aqui já só para falar um pouquinho sobre o processo de acabamento dessas réplicas, né? Dessas pequenas esculturas. Então, o processo de pintura. Então, o Gesso foi a pessoa que fez mais o processo de construção, né? Do entalhe mesmo, né? E eu fiz mais o processo de pintura e acabamento dessas esculturas. Então, a pintura foi inspirada no movimento do Barroco, né, do século XVII, né, que é um movimento europeu, mas que influencia essas produções missioneiras aqui. Né? Então, são alguns elementos que a gente procurou materializar aqui, né? Explorar aqui nessas esculturas, né? É claro que nosso barroco missioneiro tem algumas peculiaridades aqui, né? Sofre a interferência da cultura indígena, especialmente a cultura guarani, né? E a professora Claudete Boff faz uma análise disso, né? Justamente no seu livro. Então, a gente procurou reforçar alguns elementos do que o Barroco utilizou, né? Que é reforçar os contrastes, as contradições, a luz e sombra, né? Que aparece na pintura, aparece na escultura também, né? Então, por isso também foram utilizadas essas cores contrastantes, fortes, para acentuar, inclusive, esses contrastes, né? Também aqui aparece o uso do dourado, que também se utilizava, né? Vou virar um pouquinho aqui para ver melhor. Essa aqui eu acho que aparece. Essa aqui aparece mais o dourado, ó. Né? E então também depois foi feito um processo de envelhecimento, né? Para reforçar as partes planas, o relevo, né? As reentrâncias. E principalmente também porque essas são esculturas pequenas e o público vê as esculturas de longe. Então, para a gente conseguir reforçar os detalhes, né, a gente procurou fazer então esse processo de envelhecimento, né. Eu gostaria de salientar sobre o que você comentou, Maristela, alguns detalhes. Sim. Um deles sobre o barroco, né, que é o barroco europeu, que influencia no que é hoje o Brasil, né, 2 regiões de modo muito marcado. Nós temos o barroco mineiro, talvez bastante difundido, e nós chamamos exatamente esse período artístico aqui nas missões, especialmente representado nas esculturas, de barroco missioneiro, porque ele é muito específico, muito singular. Ele não tem paralelo assim com uma estética em outro lugar do mundo. Saliento também
que é claro que se formavam oficinas, lugares de confecção dentro desses povoados, que eram 30 povoados ao todo, e eles tinham uma estrutura completa, né, de materiais e de ferramentas, e também formações. Vinham escultores, assim como arquitetos para a parte da arquitetura, né, escultores europeus, todos eles da congregação jesuíta, né, para fazer esculturas e também para formar escultores aqui, que eram os indígenas Guarani, que aprenderam de modo muito rápido, né, e também deixaram sua marca. Lembre que no período tinha uma estética que era descrita nos cânones da igreja. E os Guarani, em várias delas, dá para ver que eles burlam um pouco isso. Essa representação dessa, digamos, mão Guarani, desse pensar Guarani, está mais nos nossos bonecos, né? Por exemplo, um olho muito aberto, coisa que nunca tem na imaginária. A imaginária desse período barroco sempre tem um olhar perdido, um olhar vago para o céu, para o infinito, para o chão. Os bonecos têm esse olhar grande e aberto, olhando para as pessoas, que era uma marca da escultura Guarani. E os escultores missioneiros, os indígenas, eles se tornaram profissionais dessa área, faziam isso durante toda a sua vida no seu ateliê. Então, esperamos que a gente tenha conseguido compartilhar com vocês um pouco dessa nossa experiência de construção dessas pequenas esculturas, resgatando algumas imagens, né? A gente não... às vezes, quando a gente está confeccionando, não consegue registrar todas as etapas do processo, né? Mas esperamos, então, ter contribuído e compartilhado com vocês essa experiência e esse fazer, né, que está presente nesse processo de confecção das esculturas, que fazem parte, então, do espetáculo Escultórias Fascinantes, do grupo de teatro A Turma do Dionísio, então, de Santo Ângelo, região das Missões. Quem quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, né, já são vários anos de atividades, né? É só lá nos procurar lá nas redes sociais, no YouTube também, Teatro Turma do Dionísio, Teatro A Turma do Dionísio, né? Vai ser um prazer contatar com vocês por lá. Lembrando, então, esse aqui é o projeto Esculturas Missioneiras na Cena, realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo de Santo Ângelo. E aproveitamos aqui, então, para fazer o agradecimento à Prefeitura Municipal de Santo Ângelo, Secretaria Municipal da Cultura e Esportes, à Lei Paulo Gustavo, ao Ministério da Cultura e ao Governo Federal. Muito obrigada, foi um prazer estar com vocês aqui. Até. Obrigada.